Das 7h30 às 9h30, das 14 às 16 horas e no pós-laboral das 18 às 20 horas. Instituto de Línguas. Estamos localizados na Avenida Médica Touré, telefone 21 32 56 84, Maputo. Não há outra rádio assim, cada vez mais ouvida. Arte não é pureza, é purificação. Não é liberdade, é libertação. Nós não estudamos a arte, então temos que começar a ensinar as pessoas. Quando nós ensinamos as pessoas, não estamos a ensinar elas a praticar, estamos a ensinar elas a praticá-las, a consumir e a respeitar quem pratica. Eu posso ensinar, por exemplo, o teatro do ensino primário até o 12º ano, não porque efetivamente estou preocupado em formar atores de teatro, mas estou também preocupado em formar pessoas com sensibilidade artística, mesmo estando a trabalhar em outras áreas tão importantes como as artes, vão saber respeitar. A arte não imita, a arte interpreta. Eu hoje respeito um polícia, respeito um professor, porque eu tenho noção do valor que ele tem para a sociedade, porque eu estudei para isso. Então temos de dar oportunidades às pessoas de aprender um bocadinho sobre a arte para poder respeitar. Toda obra de arte é uma personalidade. O artista vive nela, depois dela ter vivido um longo tempo dentro dele. Vamos agora com 36 minutos depois das 11 da manhã. Muito bom dia, ouvintes da Cada Vez Mais Ouvido, ouvintes do programa 4 Estações. Vamos hoje falar de 10 cuidados que o ser humano deve ter em conta quando fala-se da ética. E para desenvolvermos melhor este tema escolhido para o dia de hoje, temos sim em estúdio o nosso filósofo Jorge Pedro. Bom dia, Jorge Pedro. Seja bem-vindo uma vez mais à sua casa. Bom dia, obrigado. Como estás? Estou ótimo, não sei de seu lado. Mesma sorte deste lado. Vamos sim falar da ética. Realmente. Que é este equilíbrio e o bom funcionamento social. Realmente. É. Bem, eu ia mesmo começar com uma palavra muito assim, não tem acontecido atualmente, não é? Nós estamos a viver numa sociedade em que privilegia-se mais os meios de comunicação, não é? Sim, sim. Privilegia-se mais os meios de comunicação, privilegia-se mais a coisa do que o ser. Não é? Então, isto que faz com que nós reflitamos em torno deste tema da ética do cuidado, não é? Quando falamos de ética, nós estamos a falar desses hábitos, reflexão sobre os hábitos e costumes dentro de uma determinada sociedade. Então, nós queremos refletir mesmo em torno destes hábitos e costumes que têm acontecido dentro da sociedade. É por isso que chamamos aqui a ética do cuidado. Do cuidado. Não é? Nesta ética do cuidado, selecionaste aqui 10 cuidados. Sim. Vamos aos 10 cuidados e vamos ver se, de facto, esses 10 cuidados fazem parte desta sociedade. Realmente, vamos a isso. Eu poderia chamar aqui, são vários cuidados. Nós podemos ter cuidado a vários elementos, mas selecionei aqui 10 cuidados porque são coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Não é? O primeiro cuidado que nós deveríamos ter, quando falamos de cuidado, estamos a falar de uma preservação. Eu tenho sempre dito que quem tem uma esposa e ama aquela esposa, o que faz? Cuida. Não é? Quem tem um esposo e ama muito bem o esposo, o que faz? Cuida. Preserva o esposo, né? De modo que ele esteja dentro de seus carinhos. Então, nós temos nossos recursos cá na Terra. Então, nós também devemos preservar. Temos nossos recursos dentro da sociedade. Nós também devemos preservar. Então, por isso que nós chamamos aqui esta ética do cuidado. Então, a sociedade precisa mesmo desta nova ética. Nós já vimos falando de vários tipos de ética. Ética política, ética empresarial. Ética, mas também nós temos que elencar aqui esta nova ética, não é? Um novo ethos, que é a ética do cuidado. Então, o primeiro cuidado que nós devemos ter dentro de nós, como seres humanos, o primeiro cuidado que nós devemos ter em conta deve ser o cuidado com a Terra, não é? Com o nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra é o único planeta onde nós vivemos. Então, se nós vivemos nela, se nós amamos este planeta Terra, nós devemos ter cuidado dela, devemos preservar este planeta Terra. Eu tenho tido aqui conversas com o ativista ambiental Rui Silva e falamos muito da questão mesmo do ambiente, ambiente que está ligado à Terra. Sim. E que conseguimos perceber de que nós não
estamos a ser amigos do meio ambiente, nós não estamos a preservar a terra. Realmente, por isso nós devemos chamar esta nova ética, não é? Esta nova reflexão dos nossos hábitos e costumes, de modo que nós preservemos esta nossa terra, porque a terra, nós não vivemos no outro planeta. O planeta que nós vivemos é este planeta Terra. Então, para que ela continue sustentável, nós devemos preservar. Então, por isso, o primeiro cuidado que eu trouxe aqui é este cuidado com o nosso único planeta, que é o planeta Terra, porque é aqui onde nós vivemos, é aqui onde nós moramos, é aqui onde nós temos feito nosso futuro, nosso presente, e também é aqui nós fizemos nosso passado. Então, o primeiro cuidado é este: devemos ter cuidado com o planeta Terra. O segundo cuidado é o cuidado com a natureza, não é? Este é o segundo cuidado com o próprio nicho ecológico. Quando falamos de nicho ecológico, estamos a falar da natureza. Então, nós devemos preservar a nossa natureza. Para além de preservar a nossa terra, nós devemos preservar a natureza. Não é? Porque a terra é este o local onde nós vivemos. A natureza é aquilo que está também dentro deste planeta Terra. Nós devemos preservar a natureza. Não é? O terceiro cuidado é cuidado com a sociedade. Não é? Nós vivemos dentro de uma sociedade. Então devemos preservar esta sociedade de modo que ela continue, de modo que ela seja e continue sendo uma sociedade sustentável. Eu trago aqui a palavra sustentável no sentido de ser um cuidado que nós devemos um cuidado para com a geração futura. Nós devemos preservar esta na sociedade também para com a geração futura. Então, o quarto cuidado... Muito antes de rumarmos aqui para o quarto cuidado, este terceiro cuidado é muito importante. A questão da sociedade. E nos dias de hoje, nós, quando olhamos para a nossa sociedade, conseguimos perceber que não existe este sentido de pertença, de sociedade. Não existe esse sentido de esta sociedade está fora dos caris, temos que voltar a encaixar esta sociedade nos caris. Portanto, temos aqui muitos comportamentos que não são nada, mas nada benéficos a esta mesma própria sociedade. Mas vamos sim continuar para o quarto cuidado. Mas antes do quarto cuidado, ainda continuando nesse terceiro cuidado, que nós queremos chamar aqui, quando falamos de ética, essa nova ética, nós estamos aquilo que eu disse logo no início, que já falamos de vários tipos de ética, de dever. Quando falamos de ética de dever, estamos a falar desta ética do homem, não é o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Então temos também na nossa sociedade é necessário também essa nova ética, essa ética do cuidado de modo que preservamos os nossos hábitos e costumes dentro desta sociedade. Preservar o comportamento do homem, ou controlar o comportamento do homem dentro da sociedade. Por isso que há necessidade uma nova ética, a ética do cuidado para com a sociedade, de modo que essa sociedade mantenha sustentável. Concordo, sem dúvida. Então, concordo. O terceiro cuidado é o cuidado com o outro, não é? Na nossa sociedade, ou nós mesmos homens temos este caráter egoísta, esse caráter egoístico, não é? Então, porque o homem por natureza é um ser egoístico, sempre tende para si e não para o outro. Então nós devemos ter também cuidado com o outro, porque se eu sou, é porque existe o outro. Se o outro não existisse, eu não seria o que eu sou. Não, então nós também devemos preservar, devemos cuidar este outro, devemos cuidar este outro ânimos, não é? Essa outra pessoa, não é? Nós devemos cuidar. Então, cuidado com o outro seria o quarto cuidado. É a questão desta sociedade, que é uma sociedade que tem normas. Sim. E nessa sociedade tem que ter normas. A questão do outro, é preciso que haja respeito. Sim. É preciso que haja respeito, é preciso que consigamos olhar que quem está em minha frente é um ser humano. E ele precisa de ser cuidado. Até que nós estamos a ver que são cuidados interligados. Sim. Nós falamos da terra primeiro. Então, essa terra está lá os elementos da natureza. Não é? Da natureza, essa natureza está dentro de uma sociedade. Não é? Essa sociedade é feita por outros, por ser humano, que é este outro. Esta terra é habitada. Sim, é habitada por quem? Por nós outros. Então, eu não posso preservar a terra, não posso preservar preservar esta natureza, não posso preservar simplesmente a sociedade, mas quem faz a sociedade é o ser humano. Quem faz a sociedade sou eu e o outro. Então, devo preservar também este outro. Assim chamaríamos o quinto cuidado, que é o cuidado com os pobres, cuidado com os oprimidos e o cuidado com os excluídos. A sociedade não é só feita de gente que possuem,
Mas também há aquelas pessoas que não possuem, há aquelas pessoas que são oprimidas, há aquelas pessoas que são excluídas dentro da sociedade. Então nós não devemos preservar só porque a tal fulano tem uma condição similar à minha, eu falo de condição financeira similar à minha, então só tenho que cuidar este que possui condição. Mas há aquela pessoa necessitada. Há aquela pessoa excluída dentro de uma sociedade. Há aquela pessoa que está oprimida dentro de uma sociedade devido a uma e outra coisa. Então, tenho que preservar também este pobre, tenho que preservar este oprimido, tenho que preservar este excluído. Então, por isso que há necessidade desta nova ética, a ética do cuidado com o pobre, não é? E Jorge, existe aqui uma situação muito triste. Sim. É que muitas das vezes, a maior parte, vou aqui chamar de ouvintes, a maior parte de ouvintes tem em mente que esta responsabilidade para com o pobre, esta responsabilidade para com o oprimido e também para com o excluído não é dele, é dos outros. Pertence simplesmente a uma associação. Porque existe a associação, por exemplo... Ou por outra, pertence a, digamos que, à elite. Sim. Pertence à elite. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu também tenho que desempenhar uma função preponderante para com o outro, neste caso o pobre, porque necessita da minha ajuda. Eu sempre tenho dito que não há um rico que é rico que não tenha necessidade de um pobre, como também não há um pobre que não tenha necessidade de um rico. Então nós devemos nos apoiar. Porque, não, existe a associação, por exemplo, de pessoas portadoras de deficiência. Então, quem sou eu para poder fazer parte deste? Enquanto existe a associação. Não, enquanto existe a associação. Essa é a responsabilidade da associação. Essa associação funcione, depende de mim. Porque a associação é só uma instituição. E vai perceber que esta própria associação não é uma associação de ricos. Neste sentido. Sim, por isso que eu devo desempenhar uma função preponderante dentro da sociedade, dentro desse contexto, não é, dos oprimidos, também tenho que dar a minha mão. Então tenho que cuidar o pobre, tenho que cuidar o oprimido, tenho que cuidar, de modo que seja uma sociedade sustentável. De modo que seja um ambiente, possamos ter um ambiente de convivência sustentável comigo e com o outro. Eu não posso olhar o outro como ele. Eu devo olhar o outro como tu, dentro de uma sociedade. Não posso olhar o pobre como sendo uma pessoa desfavorecida. Eu devo olhar o pobre como outro, próximo de mim, que precisa da minha ajuda para que nós todos possamos estar dentro do mesmo nível. Assim chamaria o sexto cuidado, que é o cuidado com o nosso corpo, não é? Cuidado com o nosso corpo, na saúde e na doença. Não devemos cuidar só do nosso corpo no momento alegre. Porque eu estou feliz hoje, então posso tomar banho. Não é? Porque eu estou feliz hoje, posso cuidar muito bem dos meus dentes, não sei. Eu devo cuidar do meu corpo tanto nos momentos alegres como nos momentos tristes. É verdade. Não é? Porque se o meu corpo está são e saudável, então eu estou bem. E posso inspirar, eu posso inspirar nas outras pessoas. Não é? Posso inspirar nas outras pessoas. Então tenho que também ter cuidado com o nosso corpo. Tenho que ter cuidado com o meu corpo. Olhando para este ponto 6, que é ter cuidado com o corpo, ainda ontem conversava aqui com a doutora Dina Correia à volta do cancro da mama e também do colo do útero. E já falávamos e ficou aqui uma exortação por parte da doutora que devemos todos nós ir fazer o rastreio. Realmente. Quando nós vamos fazer o rastreio é porque estamos preocupados com a nossa saúde. Estamos-nos a precaver para futuras situações que podem ser tristes. Eu não posso ir ao hospital simplesmente porque estou doente, estou no leito, mesmo enfermo. Eu devo ir ao hospital para procurar saber se de facto o meu corpo está bom da minha saúde. Ou não está bom. Não é? Porque o meu dente está bem. Então não sinto necessidade de ir ao hospital para poder fazer lavagem dos dentes. Não sinto necessidade de eu procurar um estomatologista para poder ver a minha questão da saúde. Não, eu tenho que procurar, sempre estar preocupado com a minha saúde. Tenho que estar preocupado com o meu corpo. Porque eu tenho dito, a dor de um dedo influencia todo o corpo. A dor de um dente influencia todo o corpo. Então tenho que mesmo estar preocupado com o meu corpo, tanto na saúde como na doença. Então tenho que estar preocupado com este corpo. Vamos ao sétimo, porque o tempo nos foge. O sétimo cuidado é o cuidado com a cura íntegra do ser humano. Já havíamos falado do corpo, não é? Na saúde da doença. Então tenho também que estar preocupado. Se eu estou doente, tenho que estar preocupado na preservação desta doença, de modo que eu saia desta doença, na cura íntegra do meu corpo, na cura íntegra desta enfermidade. Então eu tenho que estar preocupado.
Não posso estar feliz no bom estado físico, mas também tenho que estar preocupado com esta parte do que quando estou enfermo. Quando estou enfermo, estar preocupado com a cura, procurar mecanismo de modo que eu saia desta enfermidade. Este é o 7º cuidado. E o 8º cuidado é com a nossa alma, não é? Com os nossos anjos. Eu tenho dito que o ser humano é composto por 2 elementos, a dualidade do ser humano. Temos essa parte espiritual, que os outros chamam da alma, temos esta parte do corpo físico, não é? Físico, sim. Então, eu não posso estar preocupado simplesmente com a parte física. Também tenho que estar preocupado com a parte interior, que é essa parte do espírito. Se o meu espírito está bom ou não está bom. Por isso tenho que rezar, por isso tenho que orar, não é? Devo prevalecer esta parte do que da alma, não é? Depois temos aqui o 9º cuidado, é cuidado com o nosso espírito. Para além da alma, os outros temos alguns filósofos que, para além de dividir o corpo em 2 partes, dividem o corpo em 3 partes. Que é a parte física, temos a parte da alma e da parte do espírito. Então também tenho que estar preocupado com esse espírito. E também tenho que ter cuidado ou cuidar dos meus sonhos e cuidar de Deus. Deus é esse ser divino. Então, eu não posso cuidar só de pessoas físicas. Não é? Não posso cuidar simplesmente de pessoas que eu estou aqui, eu consigo ver, ou cuidar da natureza que eu consigo ver, cuidar dos outros animais que eu consigo ver, mas também tenho que cuidar dessa parte do espírito. Quando falo de espírito, estou a falar dos meus antepassados, neste caso. Não, eu tenho que também cuidar dos meus sonhos. Eu não basta simplesmente sonhar. Tenho que cuidar deste sonho, de modo que esse sonho se torne realidade. Também tenho que cuidar este Deus. Nós falamos tanto de Deus, alguns pensam que é filósofo, não acredita em Deus. Não é verdade. Não é verdade. Se eu sou o que eu sou, porque existe uma força suprema que faz mover aquilo que faz me mover. Então este ser é Deus. Então, eu, como um ser feito de Deus, também tenho que cuidar deste Deus, de modo que ele continue a me preservar, de modo que ele continue garantindo essa minha sobrevivência. Então, tenho que ter cuidado com este ser, os nossos espíritos, os nossos antepassados, cuidar os nossos grandes sonhos. Estou aqui a falar do 9º cuidado, e também cuidar desse Deus, o ser divino, o ser que move é uma máquina, não é? Que move todos os seres. Então também tenho que cuidar, por isso tenho que pedir a ele para que me cuide. Também tenho que rezar por ele, para que continue cuidando de nós e de todos. Vamos ao último. O último cuidado é cuidado com a grande travessia, a morte. Muitos têm medo da morte, mas eu tenho dito que nós todos aqui somos colegas, não é? Todo ser humano é colega, independente da sua estatura, do seu posse ou mesmo do seu grau assim, dentro de uma sociedade. Nós todos somos colegas porque nós não somos eternos. Não somos eternos. Nós Portanto, somos perenes. vamos ter que fazer a travessia. Nós, querendo como não, tarde ou cedo, vamos fazer a travessia da vida para a morte. Então nós devemos cuidar a morte, devemos cuidar esta morte da mesma maneira que nós cuidamos a nossa vida. Então devemos cuidar da mesma maneira. Ninguém é eterno. Todos nós aqui somos perenos. O fim é o último, que é a morte. Então não posso ter medo da morte. Não é? Não posso dizer, eu não posso mesmo assim da morte, porque eu não posso. É uma coisa. Não, nós também devemos ter cuidado com esta morte, devemos cuidar da morte. Então, para que nós possamos ter uma noite tranquila, devemos preservar esta morte. Então, todos esses nossos cuidados, poderia aqui mencionar tantos cuidados. Tantos cuidados, sim. Mas esses descuidados são cuidados que têm a ver mesmo com o quê? Com o ser humano. Com o ser humano. Então, na ausência deste cuidado, na ausência desses 10 elementos que nós aqui elencamos, que é da terra, que é da sociedade, que é da natureza, que é do espírito, que é do corpo, todos esses 10 elementos que nós cuidamos, na ausência destes, se eu não preservar estes elementos, eu não serei um ser humano. Eu serei um ser inumano. Então, para que eu possa ser um ser humano dentro da sociedade, tenho que cuidar dessas coisas. Por isso que é aquilo que eu chamei que é a necessidade desta nova ética, chamada a ética do cuidado. Já falamos de várias éticas, a ética ambiental, a ética política, a ética, por exemplo, cristã, a ética, não sei, várias éticas. Mas faltava esta nova ética, que é a ética do cuidado. Cuidarmos aquilo que faz parte de nós, que é a natureza, que é a terra, que é Deus, que é todos os outros elementos. Os outros elementos. Realmente.
Filósofo Jorge Pedro, não há dúvidas de que este é um tema muito, mas muito interessante e que merece mais aprofundamentos, porque temos aqui muita coisa ainda por se falar, e quero acreditar que nos próximos programas vamos ainda aprofundar mais, porque o essencial desta conversa é fazer com que esta sociedade comece a caminhar dentro dos caris. E continua sempre cuidando daquilo que a sociedade possui. É verdade, e conseguimos perceber que em algum momento temos uma sociedade, eu costumo chamar essa sociedade doente, mas chamo de sociedade doente porque estando doente nós podemos curar. Realmente. Nós podemos curar. Quero muito agradecer por ter vindo aqui a Estúdios da Rádio e ter partilhado connosco estes 10 cuidados quando falamos da ética, onde começamos muito bem a falar da terra, da natureza, da sociedade, do outro, dos pobres, do corpo, quando falamos da saúde, da doença, falamos também da cura, quando falamos do ser humano, falamos da alma, falamos do espírito e por último falamos da travessia. Realmente. Então eu quero mesmo deixar esse conselho, não é, a todos os ouvintes, não é? Que continuem, devem ter em mente este cuidado com tudo que faz parte dele, não é? Um abraço, até a próxima quinta-feira. Obrigado. Estamos agora com 55 minutos, restam-nos 4 minutos para o meio-dia. Ao meio-dia teremos, sim, notícias do país e do mundo. Bom dia. Quatro Estações é também desporto. Me apaixonei pelo taekwondo, tive que correr atrás do instrutor por 6 meses à espera da resposta. Era um caso especial, ele não sabia como lidar com um atleta deficiente. Aqui, todas as modalidades disputam o primeiro lugar com firmeza, satisfação e diálogo. A paixão do basquetebol, digamos que cresce a minha irmã mais velha. Levou-me numa das férias escolares para ir assistir os treinos dela. Eu só marcando 2 pontos, algumas pessoas ainda gritam golo. É uma das coisas que as pessoas não percebem, então, que é sexto, se não golo. Minha mãe até hoje ainda é xangana, marcar uma golo, mano. 4 Estações, vale a pena jogar.